YouTube. Eu sou o Vitor, estudante do curso de Mecanização em Agricultura de Precisão na FATEC Sunji Nishimura, em Pompeia, São Paulo. E esse é o primeiro de uma série de vários vídeos em que eu e o meu grupo Agrotech postaremos falando sobre assuntos da disciplina de SIG, que é uma das principais que a gente utiliza em nossa área de atuação, uma vez que o nosso curso é extremamente voltado para a tecnologia. Se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal clicando nesse botão vermelho logo aqui embaixo, curte, compartilhe, que é muito importante para a gente essa interação com o nosso público. Então, nesse primeiro vídeo eu estarei abordando um tema que é muito discutido, né, quando o assunto é criação de mapas práticos, que é a interpolação e os seus tipos, né? Mas o que seria a interpolação? Bom, a interpolação é um recurso que os softwares de SIG nos dá e ela tem como finalidade estimar valores dos locais não amostrados. Por exemplo, eu tenho um talhão grande, extenso, e uma amostragem é cara por pontos, né? Então, quanto menos pontos você coletar, menos você vai gastar, logicamente. Então, a interpolação, ela utilizando por base as amostras coletadas, ou seja, valores lidos ou valores medidos, ela consegue estimar o que está acontecendo próximo daqueles pontos. Ou seja, com ela eu consigo entender um pouco melhor da minha área através desses pontos que eu coletei. Então existem diversas formas, né, de interpolar nossos dados, mas que no fim todas essas formas levarão sempre no mesmo caminho, né, que é o nosso dado para a geração de um mapa. Hoje eu vou estar falando do tipo de interpolação, que é a krigagem e o IDW. A krigagem é um método mais complexo, digamos assim, né, porque ela depende de modelos matemáticos e estatísticos, assim como da noção de autocorrelação. Como assim? Na estatística clássica, assume-se que as observações são independentes, ou seja, um ponto coletado não depende do outro em nenhum ponto. Na geoestatística, a informação dos locais espaciais permite o cálculo dessas distâncias entre um ponto e o outro, e entre as observações, e assim modelar esta autocorrelação como uma função de distância. Para isso, a função mais comum utilizada na krigagem é o semivariograma. Já o IDW, ele se baseia no conceito de que as coisas mais próximas têm interferências entre si, ou seja, quanto mais próximo as coisas estiverem, mais parecidas elas serão. E para predizer que isso é verdade, em algum local não medido, o IDW usa os valores de todos os pontos à sua volta, ou seja, quanto mais distante um ponto está do outro, menos esse ponto interfere no outro. Então, pessoal, dentre as diversas formas de interpolarmos dados através da técnica da krigagem, né, a gente tem a krigagem normal, onde as médias dos pontos não necessariamente são parecidas com as médias da população total de pontos. E ela utiliza apenas pontos vizinhos para fazer esta estimativa. Esse tipo de krigagem é utilizado muito em problemas ambientais. Temos também a krigagem simples, também chamada de krigagem ordinária, né? Onde a sua predição, ou seja, sua condição, ela não exige que os pontos tenham uma distribuição normal. Contudo, quando é para se criar mapas de quantidade e de probabilidade, aí essa condição muda e se faz necessário a existência
de uma distribuição normal de pontos. Além disso, esse tipo de krigagem é muito utilizado porque é um tipo simples de usar, né? Porque ele utiliza apenas de uma média ponderada, ou seja, cada ponto recebe um peso, né? E no final esse peso, todos eles se juntam para poder formar o nosso raster, né? Temos também a krigagem bayesiana. Essa krigagem já é um pouquinho mais complexa, uma vez que ela utiliza muito de dados estatísticos e de bancos de dados, né? Então, se por exemplo um agricultor quer utilizar deste método, mas ele não tem um banco de dados de safras anteriores, ele não vai conseguir, porque com auxílio desses dados, né, a krigagem bayesiana ela é capaz de prever dados que se perderam na coleta. Prever não, né? Ela consegue estimar. Por exemplo, eu coletei lá vários pontos para fazer uma análise de solo e por algum motivo na hora da exportação ou na hora de passar para o software eu acabei perdendo pontos, ou então eu tive pontos corrompidos, né? Que com valores que não falam da realidade. Com a krigagem bayesiana e com auxílio de banco de dados, né, com dados de safras anteriores, ela é capaz de estimar o valor desses pontos que foram perdidos. Então, o IDW, né, ele baseia-se no conceito de que as coisas, quanto mais próximas, são mais parecidas, né, e vice-versa. Para medir algum valor, algum local que não foi medido, né, para predizer sobre esse valor, ele usa valores amostrados à sua volta, que terão um maior peso do que os valores mais longe deste ponto. Ou seja, cada ponto possui uma influência nesse novo ponto e que vai diminuindo à medida que vai tomando distância desse local. Daí o seu nome, né? Interpolação pelo inverso da distância ponderada. Nada mais é que quanto mais distante do local, menos esse ponto quer dizer sobre aquela área. Além disso, para fazer esse tipo de interpolação, a gente utiliza de um valor, né, que seria a potência. E essa potência, quanto maior, indica que é maior o nosso raio de busca, né? Então, quer dizer, quanto maior potência você coloca na sua interpolação, mais distante ficam a interferência dos pontos. Então, pela complexidade, né, da técnica da krigagem, né, por ela usar de muitos modelos matemáticos, estatísticos, né, por se embasar na matemática mesmo para calcular esses valores de pontos, né, ela acaba que suavizando um pouco essa variância, né, de uma área, comparado com o IDW, né, que por sua vez ele utiliza apenas do fato de que se um ponto está próximo do outro, quer dizer que eles são parecidos, né? E por muitas vezes pode ser que isso não seja verdade, né? Acompanhemos um exemplo prático aqui em que utilizaremos de dados de condutividade elétrica de uma área de um talhão de uma cidade de Tibagi, cidade essa do Paraná, no ano de 2003, na profundidade de 30 centímetros. Começando aqui o nosso projeto, né, somente para dar uma adiantada no vídeo, estamos já com os nossos dados limpos, né? Então a limpeza de dados ela é muito importante, ela tem que ter, né? Tem que existir, porque ela vai garantir um pouco mais de precisão, né, na nossa amostra, porque ela elimina dados de
dados de bordadura, né, dados muito altos ou então dados muito baixos, né, que por muitas vezes podem não condizer com a realidade, né? Então, feito isso, a gente vai jogar o nosso talhão aqui no nosso projeto, né? E os nossos dados de condutividade já limpos, né? Jogamos ele. E lembrando que o nosso sistema de coordenadas também já foi ajustado, né? E estamos trabalhando em UTM. Então, os nossos pontos vão cair certinho sobre o nosso talhão de Tibagi. Vamos nessa opção aqui, ó, análise assistente de geoestatística. Clicamos nela e vamos ter as interpolações. Escolhemos a nossa, que a gente vai começar pela IDW e clicamos em avançar. Clicamos então em avançar, né? E a gente vai cair nessa janela aqui, conjunto de dados de entrada, né? Que 2 ou mais amostras existem no mesmo local. E isso quer dizer que tem pontos que foram coletados mais de uma vez no mesmo local. Então a gente utiliza pela média, né? Para que vire só um. Então a gente habilita essa opção e avança. Nessa outra tela é a parte lá daquele fator de potência, né? Em que a gente aqui está usando o 2 como padrão, né? E o tipo de vizinhança como padrão. Clicamos em avançar novamente, né? E ele vai dar para a gente o nosso gráfico de validação cruzada, né? Que nada mais é. A linha cinza é a nossa linha de referência, onde é o ótimo, né? Onde é o que seria o perfeito. E a linha azul é a linha que a gente tem já de dado limpo. Então a gente pode dizer que essa validação ela está quase ótima, quase perfeita, porque os nossos pontos estão praticamente todos à volta da nossa linha. Claro que tem alguns pontos que estão com valores maiores, mas esses pontos eles podem sim ser esses valores, né? Podem ser que seja verdade. Então clicamos em finalizar, né? Clicamos em finalizar e aí a gente já vai ter a nossa interpolação, né? A gente desmarca os nossos pontos e o nosso talhão, e a gente tem essa mancha colorida. Porém, ela ainda não é um raster, né? Então a gente vai lá e exporta ela para raster. E aí sim, ela vai virar o nosso raster definitivo. Em seguida, né, a gente utiliza de um recurso na nossa caixa de ferramentas, que é a extração por máscara, né? Que a gente acaba extraindo toda essa mancha colorida pela bordadura do nosso talhão. E por fim a gente tem a interpolação somente do nosso talhão. Basicamente, então, né, o processo vai se repetir, né? Porque é praticamente a mesma coisa que se faz em todas as interpolações, né? A única coisa que vai mudar da krigagem para o IDW é que ele vai te dar uma tela de cálculo do semivariograma, né? Mas é tranquilo de fazer também. Você vai colocar potência, vai colocar normal, vai te dar o seu gráfico de validação cruzada, né? Lembrando que tem que ser feita a limpeza dos dados, né? E aí você vai poder fazer a sua interpolação, né? Por fim, a gente tem uma ferramenta na nossa calculadora raster, né? Que é para o cálculo do SE, né? Que esse SE vai gerar um novo raster, né? E vai nos dar a diferença de um para o outro para a gente poder comparar, né? O ideal seria que sempre desse zero, né? Que um fosse parecido com o outro ou que mesmo fosse idêntico ao outro, né? Então a gente vai lá na nossa caixa de ferramentas, né?
calculadora raster e a gente vai fazer um raster menos o outro, né? No caso a gente vai usar o IDW menos a krigagem e vai elevar essa fórmula ao quadrado, né? O motivo da gente elevar ao quadrado, na verdade são dois, né? Que quando a gente faz uma potência ao quadrado, a gente elimina o sinal negativo, né? E o outro é porque a gente vai exponenciar o nosso erro, né? O que vai facilitar com que a gente analise de uma forma melhor. Então a gente vai fazer isso com todos, né? Comparando, e no fim a gente vai gerar os nossos rasters de comparação. Por fim, criaremos um layout de impressão, né, numa folha A0, né, com todos esses comparativos, né, e poderemos notar que a diferença acaba sendo pouca, porém ela existe, né? Na técnica de krigagem, a gente percebe que não há tantas manchas, né? Porque, como a gente já disse várias vezes, ela suaviza as variâncias, né? Em relação ao IDW. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Desculpem aí os nossos erros, é o nosso primeiro vídeo aí do canal e eu espero que a gente cresça aí, que a gente crie bastante conteúdo aí para vocês, conteúdo bacana, né? Não esquece de compartilhar com seus amigos, no grupo de WhatsApp aí, com seus familiares, curte aí pra gente, se inscreve no canal, vai lá que é de graça, não custa nada. E até o próximo vídeo.